sou Celso Alves dos Santos, diretor de outsourcing aqui na Debiase. Hoje falaremos sobre ganhos de capital na tributação das pessoas físicas. Então vamos começar entendendo o que é o ganho de capital. Nada mais é do que a diferença positiva entre o valor de venda de um bem móvel ou imóvel em relação ao seu custo declarado quando você o adquiriu. Se essa diferença ela for positiva, você está obrigado a fazer a apuração do ganho de capital e, consequentemente, fazer o recolhimento do imposto de renda. Esse recolhimento, inclusive, ele vence no último dia do mês subsequente ao da recepção do valor da venda. Não tem nada a ver com o prazo da declaração do imposto de renda. São situações totalmente diferentes. Então, a partir do momento que você vendeu um bem móvel ou imóvel e apurou ganho de capital, assim entendido, ganho de capital, o valor da venda menos o custo, esse número sendo positivo, você vai estar obrigado à apuração do imposto de renda sobre o ganho de capital. O custo de aquisição, normalmente de bens imóveis, ele poderá ser acrescido ou agregado com o custo, por exemplo, dos gastos com a escritura. E aí inclui-se o ITBI. O que não pode ser considerado, por exemplo, é o que você paga de IPTU, porque o IPTU é o imposto anual sobre o valor venal do seu imóvel, que não tem nada a ver com o valor que você adquiriu. Enquanto que o ITBI é pago uma única vez e os gastos com escritura são pagos uma única vez quando da aquisição. Uma outra situação é quando você faz uma ampliação ou uma reforma nesse imóvel. Desde que você tenha todos os comprovantes dos gastos realizados, o valor do bem adquirido poderá ser adicionado, acrescido a estes gastos. Uma outra coisa importante é, na aquisição de imóveis ou de veículos, por exemplo, a prazo, o que você tem que declarar e considerar como custo? Não é o valor da compra, mas sim os valores pagos durante o ano. Então, na hipótese, você adquiriu um bem, veículo ou imóvel, custou 100 mil, mas você deu 10 mil de entrada e financiou o restante e pagou durante o primeiro ano 5 parcelas de 10 mil. Então, o que vai aparecer na declaração? Como valor de aquisição, 15 mil, os 10 mil de entrada, mais 5 mil das parcelas pagas. No ano seguinte, mais as parcelas pagas do ano seguinte. Então, se você pagou, por exemplo, 12 mil reais, você tinha 15 do ano anterior, esse ano vai aparecer com 27 mil. E assim você vai formando o custo do imóvel. Se você financiou um imóvel em 30 anos, você vai ficar 30 anos declarando. E ao final do 30º ano, você vai ter o total do custo do imóvel. O que significa dizer que não teve nada a ver com o valor que você negociou na data da aquisição. Por quê? Porque os valores serão considerados de acordo com o que você vem pagando anualmente. A tributação e a composição do custo se dá de acordo com os seus rendimentos anuais. Vamos falar agora de um lado um pouco melhor. Existem benefícios fiscais, existem isenções para não ser aplicada a apuração do ganho de capital, quer seja em bens móveis ou imóveis. Então vejamos, hoje a legislação diz que bens vendidos até 35 mil reais no mês, eles estão isentos de tributação do imposto de renda. Então, hipoteticamente, você tem 3 terrenos. Você vendeu um terreno por até 35 mil reais, independente do valor de custo, você não precisa apurar ganho de capital. Mas se nesse mesmo mês você vendeu 2 terrenos, cada um por 30 mil reais, você passa a estar obrigado a apurar o imposto de renda sobre ganho de capital. Aí apurando o valor da venda menos o valor de custo de cada um.
A segunda situação é para quem tem um único imóvel. Então ele não tem outro imóvel, ele só tem um. E em só tendo um imóvel, o valor da venda poderá ser até R$ 440 mil. Então, se eu tenho um único imóvel e vendi até R$ 440 mil, não pago nenhum imposto de renda, independente do valor de aquisição desse imóvel. Lembrando que essa regra é válida uma vez para cada 5 anos. Então, eu tenho um único imóvel, vendi até 440 mil, não vou pagar imposto de renda. Se porventura, nos próximos 5 anos, eu fizer uma nova venda, porque eu vendi um e comprei outro, se eu fizer uma nova venda antes de 5 anos, essa regra está fora. Ok? Terceira e última situação. Pela legislação anterior, os bens adquiridos até 31 de dezembro de 1969, eles estavam isentos de tributação a partir de. Por quê? Porque todos os bens adquiridos até 31 de dezembro de 1969, eles gozam de um benefício de 5% de redução sobre o valor da venda. Isso acabou em 1988, exatamente quando se concluiu 20 anos, 5% ao ano, 100% lá em 1988. Então, com o advento da Lei 7.713 de 1988, esse benefício de redução de 5% ao ano deixou de existir. Porém, para todos aqueles que adquiriram bens até 31 de 12 de 69, estão totalmente isentos. Os que adquiriram de 1970 até 1988 têm uma redução de 5%. A partir de 89, ficou uma lacuna até 2005, quando então entrou em vigor a Lei 11.196, que voltou a dar algum tipo de benefício de redução na carga tributária para o ganho de capital na alienação de bens e direitos. Consequentemente, o que aconteceu? A partir de 2005, todos os bens adquiridos a partir de 89 e agora alienados, dependendo do número de meses que esse bem ficou sobre a sua propriedade, ele vai ter redutores nos valores devidos de imposto de renda. Esses cálculos são totalmente feitos e corretamente feitos pelo Programa Gerador do Ganho de Capital, anualmente disponibilizados pela Receita Federal. Ainda temos a situação, dentro da Lei 11.196 de 2005, um outro tipo de benefício onde, exclusivamente para imóvel residencial, aonde eu tenho a venda de um imóvel residencial e dentro do prazo de 6 meses da realização dessa venda, eu adquirir outro imóvel residencial, utilizando todos os valores que eu recebi na venda anterior para a compra de outro imóvel residencial, eu fico isento também do imposto. E, igualmente, essa regra vale uma vez a cada 5 anos. Mas não especificamente para um imóvel, desde que, não podendo esquecer, são imóveis residenciais. Então eu tenho 2 ou 3 imóveis residenciais, eu vendo os 2 ou 3 imóveis residenciais e vou comprar outro imóvel ou mais de um imóvel residencial, eu tenho 180 dias da data da venda do primeiro imóvel para comprovar a aquisição de um ou mais em até 180 dias e ficar isento do imposto. Se, porventura, eu não utilizar todo o valor da venda para aquisição de outro, por exemplo, vendi por R$1 milhão e estou adquirindo outro imóvel, todos residenciais, por 800, eu vou ter uma tributação sobre os 200 que eu não utilizei. E essa regra vale também uma vez a cada 5 anos. Por fim, as alíquotas do imposto de renda. A partir de estas alterações que ocorreram na legislação, a alíquota do imposto de renda sobre ganho de capital deixou de ser exclusivamente de 15%. Ela passou a ser uma tabela progressiva. Ou seja, quando o ganho de capital atingir até R$5 milhões, a alíquota
é de 15%. Quando a alíquota for de 5 milhões e 1 centavo a 10 milhões o valor do ganho de capital, essa alíquota passa para 17,5%. Quando o valor do ganho de capital for de 10 milhões e 1 centavos até 30 milhões de reais, esta alíquota vai para 20%. E por fim, o ganho de capital acima de 30 milhões e 1 centavos, alíquota de 22,5%. Evidente que estas alíquotas progressivas serão tributadas pelos valores que excederem a cada faixa, né? Então, até 5 milhões é 15, de 5 a 10, novos 5 milhões vai ser sobre 17,5 e assim sucessivamente. Por hoje é só, pessoal. A DBase se coloca à disposição para que qualquer dúvida relativa a esse assunto ou outros dos nossos comentários estejam sempre disponíveis a vocês.